Sobre toda essa situação na Petrobras, a gente pode dizer incertezas, a gente conversa agora com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, Luciano Lozecan. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Já queria lhe ouvir sobre essa crítica agora do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, à Petrobras, que está sendo muito criticada por muita gente. Procede, professor? Uma boa tarde, né? A regra em si de compliance, eu acho que é bastante positiva e também repete muito o que acontece no exterior, alinhada, né, com as práticas mais modernas, né? De lidar com problemas de conflito de interesse, né? No entanto, né, a situação é que criou um impasse, né? A nomeação, a indicação e depois a retirada de nomes cria uma situação que o tempo fica muito curto, né? E é difícil, né, lidar principalmente com nomes que venham de outras empresas, que ainda tenham relações que configurem conflito de interesse com a Petrobras, né? Por isso, se for mantida, né, a Assembleia e a decisão do dia 13, né, a tendência é que se escolha um nome interno da Petrobras, um nome que já está na lista, né, que já tenha passado por essa aferição, né? Professor, antigamente tinha uma brincadeira infantil que é o telefone sem fio, né? O que o sujeito dizia lá, a criança dizia no início, não era o mesmo que saía na outra ponta, né? Porque inicialmente se disse que a substituição seria para ter uma maior maleabilidade, melhor contato com o Planalto e resolver só do preço dos combustíveis. E agora já se ouviu aí, né? Já está se falando em mudar o sistema e as regras que regem a indicação de direções e diretores das estatais, até de privatizar. O novo presidente vai ter que perfil para aguentar esse tranco aí? A princípio, né, o sinal que saiu quando teve a escolha do Rodolfo Landim e também do Adriano Pires, era um sinal de alguém de mercado, né, alguém que tem uma experiência, tem um nome consolidado, respeitado pelos atores do setor, né? Até porque eu acho que a preocupação era de ter um impacto nos ativos da Petrobras e não só nas ações, mas também nas negociações que a empresa está envolvida, de ter uma ruptura, né, na política de precificação, né? Então, o sinal foi de nomes, né, que estavam comprometidos e que já se manifestaram historicamente favoráveis, né, à política de precificação baseada na paridade internacional. Então, eu acho que a tendência é seguir nessa mesma linha, de procurar nomes civis, né, que foi outra característica dessas indicações. Os nomes anteriores eram militares e os novos civis, né, e com um perfil mais comprometido com a política de precificação e também com uma liberalização. Eu acho que, na minha interpretação, né, eu acho que também foi uma tentativa do governo, né, de tentar iniciar uma discussão e uma proposta olhando, né, para a eleição futura, né, uma proposta de privatização da empresa. Então nomes que seriam favoráveis, nomes vistos, né, como para levantar essa discussão e aí na campanha trabalhar essa questão de uma proposta, né, de privatização da Petrobras no segundo mandato. Professor, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o governo está com dificuldade de encontrar um nome. Ter a Petrobras no currículo parece um sonho para qualquer profissional de mercado. Que tipo de dificuldade seria essa, então? Pressão política? Eu acho que se criou uma situação crítica, né? Uma situação que pendeu para o lado político, e aí eu acho que os nomes indicados acabam sendo pressionados, né? Eu acho que no mundo comum, em outra situação, eu acho que não teria dificuldade alguma, né, de indicar nomes para a Petrobras, né? Uma empresa do tamanho da Petrobras, a relevância que tem no setor de petróleo para a economia brasileira, é um nome, é um título para botar no currículo, né? Então, que muda a carreira de alguém que foi presidente, né? Eu acho que qualquer
executivo de mercado que trabalha em empresas aqui no Brasil, e aí tem um número vasto de especialistas que poderiam cumprir essa função, eu acho que numa situação normalizada aceitariam essa função, né? Mas o problema é como caiu muito para uma discussão política e o escrutínio público, né, ficou mais presente. Eu acho que os indicados acabam receando, né, de colocar o nome surgir alguma questão e também a questão pública, né? Professor, diferentemente do que disse o deputado Arthur Lira, o governo recebe dividendos também da Petrobras. Não é uma empresa inútil, assim, tão abertamente e simplificadamente como ele disse, né? Embora os políticos queiram voltar a influir na Petrobras. Mas a pergunta não é essa, não. A pergunta é a seguinte: um investidor, mais do que o nome, quem vai sentar lá e vai ter a caneta da presidência da Petrobras, é que rumos a empresa terá daqui para frente, porque o investidor precisa de alguma previsibilidade. O nosso aqui, interno, o minoritário, inclusive, e os estrangeiros também. Nesse sentido, o senhor diria o quê? O investidor aguenta ficar ali quanto tempo e quanto tempo ele vai gritar e vai dizer, olha, meu dinheiro não aceita desaforo? Primeiro, né, eu gostaria de falar que a Petrobras presta muitos serviços à sociedade brasileira, né? É um motor de crescimento, de desenvolvimento, é um motor de aprimoramento tecnológico, uma empresa que descobriu uma nova fronteira recentemente e trouxe interesses de todo mundo para o Brasil. Acho que não qualificaria da forma como foi qualificado. Agora, sobre os investidores, né, eu acho que sim, né, existe. Eu acho que os investidores na Petrobras sempre colocam um pé atrás, né? O histórico de utilização e a questão da precificação é um ponto frágil, né? Se a gente observar, né, os últimos presidentes caíram por essa questão, né, de momentos em que a pressão política acabou colocando em xeque a forma de precificação, né? Então, eu acho que mesmo com os resultados, e a Petrobras tem dado resultados muito positivos, o preço da ação ainda não reflete o lado do financeiro, né? O lado de resultados da empresa, né? Porque existe esse ônus, né, de ser uma empresa que está sujeita a interferências. Eu acho que toda essa questão de atrasar a indicação, de incerteza, é ruim também para o investidor, né? Eu acho que ainda que se resolva e daqui a pouco vai surgir um nome, a incerteza é ruim. Nós conversamos então com o professor Luciano Lozecan, que é professor de Economia da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade.